Nós nesse momento encontramos os órgãos de imprensa no gabinete da promotora doutora Silvana de Oliveira Frank, ela que é promotora da primeira vara e também ainda está assumindo o processo eleitoral de Iturama. Estão presentes nesse momento os órgãos de imprensa, Jornal Pontalva, Jornal Tribuna da Região, Revista Celebridade, Gente Online, Rádio Pontal, Rádio Clube, Rádio Metrô e Gente Online presentes aqui nesta entrevista com a doutora Silvana. Para todos os órgãos de imprensa, doutora Silvana, os cumprimentos iniciais. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Silvana, nós gostaríamos inicialmente que a senhora explanasse à população com relação às recomendações que a senhora está enviando a todos os órgãos de imprensa, bem como também aos prefeitos da comarca de Iturama. Os objetivos, primeiro, destas recomendações, doutora Silvana. Bom, gostaria de esclarecer que em relação a esse ano nós estamos no ano de eleições municipais, né? E essas recomendações são no intuito de explicitar a legislação eleitoral e a posição do Ministério Público, né? Como eu já havia explicado para os senhores, a intenção em recomendações explicando, advertindo os candidatos em relação tanto à propaganda eleitoral quanto à doação de bens, de benefícios, né, da proibição nesse ano eleitoral. Por que disso? Porque como a gente sempre gosta de ressaltar, que o papel do Ministério Público é o de fiscalizar, né, as eleições e também de que seja obtida uma eleição da maneira mais democrática possível, né? Que as eleições se resolvam, né, de maneira democrática, de acordo com a opinião do povo, né, no voto, né, de acordo com a democracia. Então essas recomendações são para isso, que o processo eleitoral corra, né, com a maior lisura possível, sem nenhum problema. Doutora Silvana, na recomendação que a senhora faz aos prefeitos da comarca de Iturama, juntamente com o doutor Leonardo, também promotor de justiça, que estará, a partir de junho, assumindo então o processo eleitoral. Lembra por oportuno que a inobservância da mencionada vedação sujeita ao infrator, servidor público ou não, a pena pecuniária de 5.000 a 100.000 UFIR, R$ 5.300 a R$ 106.000 aproximadamente, e a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado, conforme artigo 73, parágrafos 4º e 5º da Lei nº 9.504, além da ineligibilidade decorrente do abuso de poder. Gostaria que a senhora, então, falasse com relação, principalmente, a essa recomendação aos prefeitos. Então, em relação a essa apenação que o senhor falou, é o que pode ocorrer, né, se for transgredida alguma dessas regras das eleições, né? Então, junto com a recomendação, a gente passa o que deve, né, as condutas que são vedadas e explicando da sanção que pode levar, né? Se caso ocorra, tem um processo eleitoral, uma representação eleitoral, e se essa ação for julgada procedente, pode levar todas essas sanções ao candidato. No caso, vamos de Iturama, mais especificamente, doutora Silvana, que temos todos os anos a exposição, a entrada franca, gratuita, onde há participação da Prefeitura. Em caso, então, de realização, com relação ao procedimento, hoje é recomendação, mas realizando, em caso venha o prefeito ser candidato à reeleição, indicar algum outro, o Ministério Público, então, estará entrando com o processo para a cassação do registro do diploma do candidato? Isso tudo tem que ser analisado à época, né? O que foi recomendado pelo Ministério Público, que eu passo para ler a vocês, né, que não seja feita a exposição, não é essa a recomendação. O que foi feita, né, eu vou passar a ler para vocês, é que a Prefeitura, a administração pública, não só de Iturama, de Limeira, de União de Minas, né, de Carneirinho, que são os municípios que compõem a comarca, que não podem financiar shows artísticos, né, ou espécie congênere sem um pagamento de ingresso ou então de cobrança irrisória. Não é que não pode ser feita exposição. O que não pode é a administração pública bancar com os shows, né, com o valor dos shows e depois não ser cobrado o ingresso, porque isso o que acontece? Considera doação de benefícios à população e isso fere o princípio da igualdade, né? Então, o candidato que a administração pública apoiar teria uma vantagem em relação aos demais. Eu passo a ler a recomendação para os senhores entenderem, né? Não é nada de proibição em relação à exposição, né? Pelo contrário, a exposição
pode ser realizado como sempre foi feito todos os anos. O que não pode é a prefeitura patrocinar o show, né? Patrocinar o show e a entrada ser gratuita. Porque se a prefeitura patrocinasse esse show, mesmo assim fosse cobrado ingressos, né? Daí não teria esse tipo de problema se essa cobrança não fosse irrisória também. Eu vou ler a recomendação. Recomendação Promotoria Eleitoral de Iturama, número 2/2012. Doutora Silvana de Oliveira Frank e Dr. Leonardo de Farias Gignon, no exercício de suas atribuições e na forma do artigo 6º da Lei Complementar 75/93. Considerando que o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97 proíbe que a administração pública faça, em ano de eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, excetuados os casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Considerando que se configura a distribuição gratuita de benefícios o acesso aos shows artísticos custeados pela administração pública, sem a cobrança de ingresso ou mesmo a cobrança de valores irrisórios. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições, como os aqui indicados, e se produzam resultados eleitorais legítimos. Considerando que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura. Recomenda aos senhores prefeitos municipais de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste e União de Minas, que não promovam ou custeiam shows artísticos durante o ano de 2012, nos quais não haverão cobrança de ingressos ou serão cobrados preços irrisórios. Lembro por oportuno que a inobservância da mencionada legislação sujeita o infrator, servidor público ou não, a pena pecuniária de 5.000 a 100.000 UFIR e a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiário, além da inelegibilidade decorrente do abuso do poder. Algo mais a acrescentar, doutora Silvana? Não, mais nada. Muito obrigado pela atenção, de vocês. E o que eu queria deixar claro é isso, que é feita essa recomendação de acordo com a legislação eleitoral, Que o Ministério Público, que o senhor disse, a gente recomenda, prevendo que não tenham problemas, para nenhum candidato ou que tenham problemas no futuro, A nossa intenção é essa, Como curadora do município, a senhora avisa, faça se quiser. Com certeza, E assim, e não é um problema só com o Ministério Público, a gente sabe que tem a legislação e tanto o Ministério Público pode ofertar essa representação, como qualquer candidato, partido político ou coligação. Doutora Silvana, não é só na comarca de Iturama, a senhora bem disse antes aqui para os órgãos de imprensa, antes de gravar, deixando bem claro que é uma recomendação para todo o Estado, doutora Silvana? Estado e pelo Brasil todo, que a legislação é nacional. Ela não é específica para nós. De jeito nenhum. Muito obrigado, doutora Silvana. Por nada. Obrigada a vocês. Boa tarde.